Olá a todos, estamos aqui em mais um Pode Incluir, com uma convidada muito especial, que vai trazer um modelo empresarial de inclusão efetiva, né, que vai te inspirar, que vai me inspirar. E antes da gente começar e apresentá-la, gostaria de lembrá-los, né? Por favor, não esqueçam, hein? Compartilhe esse conteúdo com pelo menos 3 pessoas. Toca lá no sininho, curte e lembrem-se também de outras mídias sociais. Estamos além do YouTube e do Spotify. Também estamos no Instagram, no X e no TikTok. E agora vamos para a nossa convidada, a Érica. Super bem-vinda, nosso Pode Incluir. A Érica, tive a oportunidade de conhecê-la mais recentemente, muito embora eu conheço a empresa dela há muitos anos, porque é uma empresa que sempre recebeu a minha filha, que tem autismo, com muito cuidado, com muito respeito, muita inclusão, né? E quando eu descobri que você era a dona dessa empresa, eu falei, amo sua empresa. E tive o prazer de poder te convidar para você poder compartilhar, né? E inspirar outros, né? Da nossa cidade, Brasil afora, a trabalharem com essa linha de inclusão. Então, fala um pouquinho aí do teu projeto lindo. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, de conhecer também. Quando você falou, eu conheço a empresa, eu falei, que vem, né? Ainda mais com, né, tendo uma criança autista, hoje em dia é uma luta muito grande, né, pra gente estar acertando, a gente procura acertar bastante. E graças a Deus estamos acertando, né? Quando você me disse que você teve aí em 12 anos, né? Com a sua filha, Lelê, e que sempre foi muito bem atendida. Esse é o nosso propósito. Fico muito feliz em saber que o feedback, né, de tudo isso, de todo o nosso acaba trabalho. sendo um cliente também, sim, né? Sim, com certeza. E fala assim um pouquinho, como que despertou a ideia da inclusão, né, na empresa? Como que foi? A partir de hoje nós seremos inclusivos? Conta um pouquinho. Na verdade, quando nós abrimos o Parque do Gurilão em Ribeirão há 24 anos, Nossa. 23 anos, na verdade 23 anos, fizemos a festa de 20 anos. Nesse tempo todo, então chegavam crianças, na época a gente chamava de especial, né? Depois a gente chamava de PCD e recentemente acabei descobrindo que são mães autistas, né? De crianças que são especiais, né? São Sim. especiais porque são mais evoluídas do que a gente aprendendo com tanto amor, tanto carinho. E a gente foi aprendendo na prática. E aí nessa prática... São as famílias atípicas, famílias né? atípicas. Muitas já chegam elas próprias com preconceito, né? E a gente não sabia. Então, a gente foi buscando realmente entender como funcionava. E hoje a gente consegue atender, óbvio, cada vez mais... aprendendo sempre. Então, no começo, quando chegava, a gente não sabia o que fazer, que se dava gratuidade, como eu te perguntei, né, aquele Sim. dia. Devemos dar gratuidade? Não devemos. Devemos sim dar um desconto, um preço diferenciado para agradar, mas não gratuidade, porque muitas vezes acabou ofendendo, né, Helena? Como você Sim. me disse. E tem os que se aproveitam, como você mesmo relatou, né? Vocês dão gratuitamente e a Sim. pessoa revende, Sim. né? Porque até então, o conhecimento global, né, de que era TEA, né, que é o transtorno do TEA. Então a gente sabia que era especial quando tinha aparências físicas, né? Então uma criança com Down, um adulto com Down que ia, ou que tinha de repente alguma deficiência física, era mais fácil de identificar. Sim, a deficiência visível a olho nu, né? E aí tem as ocultas, Sim. por exemplo, o autismo, né? E as ocultas... a gente foi aprendendo, né, com o tempo e com treinamentos também. Então, hoje, qualquer PCD, qualquer pessoa com deficiência, que a gente ainda tem essa nomenclatura, a gente já identifica na bilheteria com uma pulseira, que é a pulseira VIP, né, que é uma pulseira desde sempre, a gente colocou para diferenciar que é uma criança que
precisa de um cuidado especial, precisa de um atendimento especial. Só para eu entender, então a família na bilheteria tem que identificar. Ela tem que identificar um membro ali, né? Um PCD na família. Isso, um PCD. Na verdade, hoje a gente tem algumas maneiras. Tem a carteirinha, como que eu te perguntei, que identifica, ou um atestado médico, ou de repente ela só fala e a gente acredita, obviamente. E aí a gente já identifica com essa pulseira VIP, que é uma pulseira que a gente não coloca nomenclatura, como eu te falei. Então a gente não tem um ingresso, o passaporte diferenciado, PCD. É um passaporte que se chama Amigão. Né? Ele tem um nome diferenciado, ele é mais barato do que o ingresso, do que o passaporte de meia. A gente tem 3 preços: passaporte inteiro, passaporte meia entrada e o amigão, que é utilizado para os PCDs, né? As pessoas especiais. Ele fica mais em conta que a meia, no caso. Isso, mais em conta. E aí, então, na verdade, o passaporte amigão, né? Eu gostei do nome, hein? Ele é bem um amigão, inclusivo. Exatamente. E também tem a fitinha de identificação, né? Que hoje tem algumas, o colar do girassol, hoje tem vários elementos. Mas mesmo que não tenha, se identifica como um amigão, a gente vende o passaporte amigão e coloca a pulseira do amigão e a pulseira do VIP, que é a pulseira especial, onde todos os brinquedos têm a placa identificando que o acesso com a pulseira VIP, os visitantes com a pulseira, eles possuem acesso preferencial em cada atração, em todas. Para não ter aquele julgamento na fila. Eu também sou criança, ou seja, por que a outra criança está indo na minha frente? E muitas vezes, como a gente disse, não tem aparência física. Sim. E tem pessoas que ficam bravas porque passou na frente. Para evitar... Lelê! Com a pulseira VIP e o amigão. Com o horário, inclusive, de que ela entrou. Tá? A gente identifica. Eu acho bacana porque são duas comunicações visuais, né? Sim. Ou seja, eu sou passaporte amigão e eu ainda sou VIP, né? Para que não fique nenhuma dúvida. É isso. E é VIP mesmo. Tem o tratamento todo especial. Não, eu sei disso. Não tem fila, pode ir quantas vezes quiser naquele brinquedo. Ainda assim, quando você vai levar o seu filho num horário normal, ainda o som tá normal e tudo mais. Mas a gente tem outros casos que são pessoas que pedem, algumas instituições que vão levar um grupo pequeno naquele dia. Então a gente sugere para que entrem antes de começar o expediente, ou logo no início, ou logo no final, para que a gente consiga diminuir o som do parque, se esse for o caso. Como eu estava comentando com você, tem crianças que são mais sensíveis ao... Você vai saber falar melhor. O som alto. Hipo ou hipersensível. Pode ser uma das duas coisas. Né? Tem isso também? Tem isso também. Eu também não sabia. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. É igual o tato. Tem crianças que gostam muito do toque. Precisam muito ser abraçadas. Outras repelem qualquer tipo de tato. Geralmente a mesma coisa com a questão auditiva. O Down gosta, né? De abraço, de beijo. Em regra, depende sim. Também. Em regra, sim. Por exemplo, a criança com autismo, em regra, eles têm essa aversão ao toque. A Letícia já é exatamente o contrário. Ela precisa muito do toque. Então, cada indivíduo é único, mas temos as duas pontas, né, da questão sensorial. E isso vale também para o auditivo, você comentou. E muito bacana, né? O respeito, o abaixar o som, para permitir que o indivíduo esteja naquele ambiente. Hoje, por exemplo, está tendo uma reforma num apartamento vizinho ao meu. A Letícia estava sentada no sofá vendo TV e começou um barulho de furadeira. Nossa, ela começou a gritar. Porque para ela, aquele barulhinho que para mim quase passava despercebido, para ela era insuportável. Né? Então, daí a necessidade desse acolhimento no sentido de abaixar o som, né? Que algumas entidades pedem, no caso aí da empresa de vocês. O parque ainda tem uma vantagem, a gente tem outras lojas internas, como você disse, o Gorilinha, que é o boliche do Gorilão, é fechado. Então, o parque, por ser aberto... Já ameniza isso. O barulho é suportável. Agora,
a gente tem lojas de games. O Boliche do Gurilão, tem Uberlândia, Uberaba, Poços e Barretos. Aí essas são mais complicadas. Sim. Aí tem que ser mesmo num contraturno, né? Para atender as instituições. Aí a gente tem que estar atendendo ali, porque a gente não consegue abaixar o som de cada game daquela máquina. Aqueles da moedinha, né? Que canta musiquinha, fica tocando. Realmente. Você sabe que até para mim, quando eu vou, eu saio meio assim. Sim, é verdade. As crianças gostam, amam, mas né? ali, para inclusão ali, a gente tem que ter um horário diferenciado. Horário específico. Porque você respeita aquele que tem a necessidade, mas ao mesmo tempo não desrespeita a criança que gosta. Exatamente. E tudo bem, vamos atender a todos, também, né? E é isso que é importante. Agora, uma coisa interessante que você falou, voltando ainda na questão do passaporte, que eu achei interessantíssimo, quando é uma deficiência oculta e não tem a carteirinha ou o laudo, basta a mãe dizer, tem, vocês acreditam. Sim, e claro. eu sei porque eu nunca precisei de carteirinha nem de laudo lá. Agora, em compensação, tem muitos parques, e eu recebo muitas reclamações de mães, falando, olha, mas às vezes nem o laudo basta. Sim. Ah, não, só serve a carteirinha. Registrada. Não sei mas eu não trouxe a carteirinha, eu trouxe só o laudo. Ou às vezes não trouxe nada, porque saiu correndo, estava na casa de alguém, enfim. E a pessoa simplesmente nega o direito. Porque é uma deficiência oculta. Se fosse fisicamente visível, eu até liberaria. É até um preconceito. Nossa, muito. Então, é porque eu tenho uma deficiência oculta, eu tô sendo, enfim, prejudicada. Mas acontece muito, né? E eu queria realmente dar parabéns a vocês por isso, de dar credibilidade para a família, porque, gente, dificilmente também, uma mãe, né, vai dizer, olha, meu filho tem autismo, sendo que ele não tem, claro, né? Não algo tão sério, né? Tão complexo, uma informação que não é uma mentira boba, né? Vamos dizer assim. Então, muito parabéns. E que, mais uma vez, também nesse aspecto, outras empresas se inspirem. Sim. Outra coisa que a gente teve também recentemente, que para nós é uma conquista cada dia. A nossa vaga, além da vaga do cadeirante, a gente tem a vaga do TEA, né? Do autismo ali. Com o símbolozinho do autismo. Além da entrada do parque. Então, para nós é uma vitória. Cada passo que a gente vai dando é uma vitória. É uma inclusão gradativa. Exatamente. De você, muito legal. Quando você conquista um degrau, você começa a observar, mas pode melhorar ainda mais e não parar, não cessar essa continuidade, né, no processo de inclusão. Que a gente fala que inclusão, na verdade, é um processo, né? Você não vai pegar a tua empresa. Uma vez eu estava conversando com um empresário amigo meu, ele falou, Lena, mas para eu contratar um cadeirante, eu vou ter que fazer tal adaptação. Na verdade, eu acho que eu nem consigo fazer, eu teria que mudar para outro lugar, eu não tenho como custear. Eu até quero, mas eu não tenho como custear isso. Falando, não, mas você está pensando errado. Você está pensando em algo radical. Mudar a empresa de lugar. Não. Com o que você tem hoje, né? Tenta fazer as pequenas adaptações até que esse processo, como você mesmo me relatou, aconteça. Porque senão realmente fica muito custoso e inviabiliza. Então aí entra na minha parte pessoal. Porque eu, como arquiteta, o parque foi projetado por mim. Então, assim, toda essa visão da acessibilidade a gente teve desde o começo, né? Aí fica mais fácil, muito, né? Mais tendo uma arquiteta, né? Para pensar desde o começo. Uma reforma a gente consegue também, mas começar projetando, pensando na acessibilidade é muito importante. O boliche, ele é 100% acessível. No entanto, quando eu fiz o projeto do boliche, a gente tem um desnível entre a pista e o piso do shopping, né? E a minha exigência principal era que realmente fosse acessível. Então, hoje a gente tem até... fizesse uma rampa. Uma rampa, mas a gente tem acessibilidade. A gente tem um cadeirante, que eu não me lembro, depois eu vou te passar o nome até, a Rosane me mandou agora por último. Ele faz ele é um PCD, um cadeirante, e ele utiliza os espaços e vai vendo se ele está de acordo, se não está, assim, muito legal. Que bacana. E vai dando feedback. Sim, o feedback. Que bacana. Muito legal. E a gente está com um projeto novo também lá no shopping. Vou dar um spoilerzinho aqui. Opa, coisa boa. Um projeto bem legal. E a gente já está no projeto A Salinha do Silêncio.
Vou amar. A salinha do silêncio. Porque quando a criança fica muito alterada, né? Tem, por exemplo, tem até aeroporto já com essa sala. Eles chamam de sala sensorial. Sala sensorial. Na nossa igreja, inclusive, a pastora até comentou que acabou de inaugurar uma sala sensorial. Porque às vezes chega uma criança nova. Assim, eu lembro que a primeira vez, por exemplo, que eu fui no Gurilão com a Lelê, ela estranhou tudo. Era um lugar novo, barulho, luz, né? Na segunda vez, já foi mais tranquilo. Na terceira, já só faltou a cama, né? Da minha casa. Mas tendo esse espaço para você dar uma fugidinha quando você percebe que tá sobrecarregando, né, sensorialmente ali a criança, é importante. Porque você evita uma crise maior. Às vezes uma crise da criança se jogar no chão, de tão alterada ali que ela fica, né, com aquelas informações. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. E você tinha comentado também de brinquedos novos que vocês tinham adquirido recentemente, né, pensando na acessibilidade. Conta um pouco aí das novidades. Então, acabaram de chegar 2 brinquedos novos da Itália, novíssimos, estão até montando, tava até queimada, assim, porque eu tava lá no sol. Uma montanha-russa, que não é, ela não tem como ser acessível, porque ela gira, né, ela é um pouco mais radical, assim, não radical, ela é familiar, mas ela é um pouco mais forte, não tem como estar transferindo um PCD. Não sei no caso de um autismo se vai virar, eu acho que não seria tão legal também. Você que vai me dizer mais, Lena. Depende do autista. Tem uns que são mais sensíveis, outros que amam. Sim, o que a gente vai ter que testar para saber e aí parar com o botão de emergência e ela parar rápido. Isso, alertar a família e falar, olha, vamos testar, mas, né? Sim. Fica de olho. Mas o Zé Macedo, que é um brinquedo novo, que é lindo aqui da foto que eu te mandei, não sei se... Ô Minduba, solta aí o brinquedo novo. Aí. Lá, tá montando agora. É um brinquedo italiano. Ele é acessível. Ele tem uma história bem interessante, porque o nome dele é Magic Bikes, mas a gente colocou o nome dele de Zé Macedo, que é o nome do meu papai, que virou cadeirante faz 2 anos e 5 meses. E ele consegue entrar com a cadeira de rodas. Então, esse brinquedo, ele é interativo também. Olha lá ele, bonitinho. Esse é um outro brinquedo do parque, que é o carrossel, que nós já temos, que ele é acessível 100%. Ele também entrou com a cadeira. Né, a cadeira. E é uma delícia, porque pode ir a família junto. Então, teu pai fofo aí, né? Meu papai fofo, Zé Macedo aí. O outro brinquedo que está montando, ele é de pedalar. Ele é interativo. Então, ele só sobe se você pedalar. Legal. Só que o cadeirante, ele inverte, ele pedala com as mãos. Que bacana. Porque geralmente ele não tem movimento das pernas. Meu pai, no caso, tem um braço só. Então, ele vai pedalar com o esquerdo, uma mão né? Só, no caso. um braço só. Isso. Que bacana. Então, ele é totalmente acessível. Então, a gente pensou realmente na inclusão, porque é muito gratificante a gente ver. E dá para usar tanto crianças, tipo, que não têm deficiência, quanto os deficientes. E a gente vê muito hoje, inauguração de parques públicos, as leis foram modificadas com balanços, por exemplo, já acessíveis, e outros brinquedos. Então, graças a Deus, essas legislações têm suprido essas exigências nesse sentido. Mas o que eu acho bacana no teu caso, né, e o que é inspirador é que você não é obrigada a. Não. E mais importante, se falar, ela tá fazendo isso porque ela tem um pai cadeirante. Não, são 2 anos e meio que teu pai é cadeirante. O carrossel já está no parque não vou há mais de 5 anos, e ele é inclusive. Mais de 5? Porque a Lelê, ela sempre amou esse carrossel. Tem alguns outros que não são tão emoção, assim, que depende da deficiência, obviamente, mas dá para transferir a pessoa e colocar o trenzinho, algumas coisas assim. E aí a gente para, e a gente espera a transferência. Olha lá, que a gatona. Super feliz. Onde ela tá no carrossel. Ama esse carrossel. Ama de paixão. Que gostoso. E é engraçado também, engraçado não, maravilhoso também, o fato de você sempre liberarem um acompanhante. Sempre. Né? Porque nem todo parque libera. O acesso. Não, a criança tem ou, não, a criança tem, no caso dela, que hoje ela está com 12 anos, a criança tem 12 anos, ela já entra sozinha. Não, mas eu tenho que acompanhar. Sim. Não pode. Ou
tudo bem, pode desde que você pague como acompanhante. Então a gente vê muito isso também nos parques. É fundamental, né, Helena, isso, porque a gente não sabe do que ela precisa. Quem mais sabe do que a mãe, o pai, a família, né? Então é importantíssimo. E acaba gerando segurança para vocês. Sim. Porque se a criança Sim. tem um surto, uma crise ali. Com certeza. Com um carrossel andando, por exemplo, que a gente está falando do carrossel, sem nenhum acompanhante do lado, é um problema para vocês também. Com certeza. Né? É muito mais fácil liberar, Sim. e no caso de vocês, libera ainda gratuitamente. Evitando um problema, né? Maior, mais complexo. Mas, enfim, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Que delícia saber. E, na verdade, assim, num panorama geral, a gente vê... por exemplo, a gente vai em muitos parques. Então, por exemplo, a gente, há alguns anos atrás, a gente foi na Disney. Né, lá nos parques principais da Disney. A gente na última vez, a gente estava num grupo de 14 pessoas. E aí eu fui muito honesta na entrada, né? A gente vai, da mesma forma, a gente compra o ingresso antes lá, então entrei, falei, olha, ela tem TEA, né? Ela tem autismo. Aí eles, não, imediatamente vamos pôr a pulseirinha, né? Ela está acompanhada por quantas pessoas? Eles me perguntaram. Eu falei, olha, tem eu, meu marido e a irmã dela. Então, todo mundo tem acesso à pulseirinha VIP. Porque não faz sentido ela ir numa fila rápida e o pai e a mãe tá numa fila de 1 hora e meia, que alguns brinquedos têm, né? Eu falei, nossa, eu te agradeço muito, né? Enfim, ele colocou... Tem mais alguém no grupo? Ela perguntou. Eu falei, olha, o grupo tem 14 pessoas, mas a família direta, 4. Mas vocês estão juntos? Falei, não, alugamos uma casa, estamos todos juntos. Então, traz todos aqui. Traz os outros. Ela já tinha posto nós 4, traz os outros 10 e foi todo mundo com a pulseirinha. Porque aí eu falei, nossa, que bacana, né? É o máximo da inclusão. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou, porque não faz sentido. Não faz, vocês 4 estarem numa fila especial e os outros 10 numa fila de 1h30, da mesma forma, né? Falei, nossa, que é o máximo da inclusão, né? Pensando nesse sentido. E a Disney, eles estão muito, muito além, né? Nessa questão da inclusão, da mesma forma que eu vejo vocês a nível de Ribeirão, né? Proporcionalmente falando, né? Isso, com as devidas proporções. Mas a gente se sente muito acolhido nesses ambientes, porque é difícil, né? Você pensar, falar, não, eu vou deixar a Letícia numa fila de 1 hora e meia. Não vai acontecer. Eu não e vou você não nesse pegou brinquedo. fila? Vocês não pegaram? Nada. E era assim, era tão inclusivo, que se não bastasse a pulseira para os 14, por exemplo, a gente chegou numa montanha-russa, que a fila era de 1 hora e meia. A fila normal e a fila rápida era, por exemplo, 30 minutos. Aí eles falam o seguinte, olha, agora, por exemplo, é 14 horas. Vocês vão voltar às 14h30 e entrar direto. Porque eles não permitem nem que a criança fique na fila de 30 minutos, por mais que seja fila rápida. Mas 30 minutos é muito, até para essas crianças que não têm essa e vamos dizer assim, essa questão social do esperar, né, sem que isso gere uma crise, né, neles. Então, então eles vão até além. Que massa. Né? Além da fila rápida, se a fila rápida tá grande, marca o horário e volta com a hora marcada. E teve até situações, por exemplo, da gente chegar à beira do brinquedo, e geralmente tem uns videozinhos mostrando como é o brinquedo. E eu sou meio medrosa com coisas muito radicais. Ela também. E quando a gente olhava o vídeo, acho que eu não vou nisso não. Aí você saía da fila. Tô com medinho, né? Aí a gente desistia, por vezes, na hora de entrar. E a gente falava, olha, o pessoal vai ter... Tipo, ela que tem o direito, né? A essa fila, vamos dizer assim. Ela está desistindo do brinquedo. E o pessoal foi? E aí, tipo, eles embarcam, eles voltam para a fila normal. Não, eles vêm imediatamente. Não, demais. Porque cria uma expectativa toda. Tem criança também, mesmo que não tenha... Exatamente. Então, a gente não pode frustrar na hora de entrar, porque a criança que tinha o direito à fila especial desistiu por medo, por receio, porque o brinquedo... que se mostrou muito radical ali na hora de entrar, né? Então, tem exemplos inspiradores mundo afora, e por mais que as mães, as famílias
em regra, reclamem da falta de acolhimento, reclamem da falta de inclusão, respeito e tal. A gente tem que falar daquilo que deu certo. Sim, né? É verdade. Como o caso de vocês, para inspirar. Sim. Né? E que essas pessoas entendam que, mas por que eu vou adaptar tanto para poucos? Porque os PCDs são minoria, né? Mas e se a gente pensar na questão social? Sim. Mas, Lena, eu acho que tem aumentado bastante, né? Tem. A gente tem tido uma procura muito grande. Sim. Eu não sei se, na verdade, não tinha tanta tecnologia para descobrir, não sei, porque eu tenho uma amiga, inclusive, que tem 40 anos, descobriu agora que é autista a vida inteira, ela tratou como a chata, a antissocial, de repente, entendeu? Então, aí ela tem toda uma vantagem em passagens aéreas, hoje que ela tem que ter um acompanhante junto, e tem toda uma prioridade. Então, tem direitos. A gente, no parque, tem visto um aumento muito grande de... Acho que é um pouco de cada coisa. É mais informação chegando e mais pessoas dando esse diagnóstico, que antigamente não tinha tanto. No caso da minha filha, por exemplo, foi um pouco demorado, porque, por exemplo, o pediatra que atendia ela na época falava, não tem nada. Não tem nada. Então, aquelas pessoas com formação antiga, né? Então, tinha uma outra visão. Então, não era tão fácil se conseguir um diagnóstico. Ainda hoje não é, principalmente na rede pública de saúde, né? Então, hoje melhorou bastante, então há um aumento de diagnóstico. Até, inclusive, nos adultos, como você mesmo relatou da sua amiga, que antigamente já não tinha tanta busca, né, nos adultos. Mas também a gente percebe que aumentou vamos dizer assim, a coragem das famílias de tirar essas pessoas de casa. Verdade. E se expor ao julgamento. Porque de não se é expor fácil, né? aos olhares. Exatamente. Não é fácil. Você lembra de algum episódio no parque, de situação assim que vocês tiveram que dar uma contornadinha? Então, muitas, assim, de furar fila, de ter confusão da pessoa falar, como que ele vai de novo? Mas por que ele vai de novo? Ele é VIP. É VIP. E assim, hoje eu acho que está diminuindo, mas sempre vai ter, né? Uma desinformada. Sim. Os que não se conformam mesmo, né? Que o outro pode ter um direito diferente por conta de uma condição física ou psiquiátrica. E o quanto não é fácil para vocês, né? Mães atípicas, né, Helena? Hoje o Pode Incluir, na verdade, ele existe para encorajar. Sim. Né? Para inspirar, para encorajar. Tira de casa, vamos mostrar. Porque à medida que a gente mostra... Lógico que vai ter os que julgam, os que condenam, mas tem os que acolhem, né? E eu brinco muito que eu costumo falar, eu sou do tipo que não escondo, né? Então, por exemplo, chegam num avião, eu falo para quem está ao lado, na frente e atrás, olha, desculpa incomodar, mas ela tem TEA, pode ser que ela tenha crise de agitação durante o voo, pode ser que ela chute a cadeira da frente, ela empurre a cadeira para trás, ela dê alguns grunhidos e vai incomodar. Sim. Então, assim, se quiser a gente pode conversar, né? Ou eu mudo de lugar, ou vocês mudam. Não, fica tranquila, agora que a gente sabe, a gente vai acolher e tal. É a verdade, né, Helena? A verdade liberta, a verdade é tudo. E você cria empatia. Sim, exatamente. Aí vai te falar, nossa, que criança mal educada, tá me chutando? Não, ela tem TEA, a mãe já me avisou e eu vou ter um pouco mais de paciência. Verdade. Então, a informação, ela gera, né? Ela tem esse poder de gerar mais empatia. Muito bom. Agora, me fala um pouco, por exemplo, na questão dos funcionários. Sim. Esse é o desafio do momento. Como que é? Assim, é um treinamento? Sim. Como que vocês capacitam? A gente tem, de tempos em tempos, a gente chama alguma entidade, algum grupo que realmente é especializado e atualizando. Cada vez, como eu te falei, essa da mães atípicas que eu descobri a semana retrasada, eu vou até depois ver o que a gente pode estar mudando. Eu já passei para o pessoal de RH, de departamento pessoal da empresa, para a gente poder... E já passaram, tá? Essa nova nomenclatura. Então, a gente vai se atualizando cada vez mais. E, obviamente, toda reunião semanal que a gente tem é sempre uma pontinha a mais, relembrando, e para todos estarem informados, que é o que você falou, né? A informação, você vai conseguir a empatia com eles, inclusive, né? Sabendo, porque...
Pela empatia, Pela né? empatia dos E aí a empatia colaboradores. gera um profissionalismo melhor. Mas Sim. no caso específico que você falou, quando a criança vai várias vezes usando a pulseirinha VIP e tá ali furando Isso, uma fila vai. várias vezes, entre aspas, E né? vai. Vamos dizer assim. E tem alguém dá um piti na fila. Qual é a conduta que o funcionário tem que ter? Então, a gente tem que chamar, a gerência vai e explica que aquela pulseira VIP é uma pulseira para crianças, no caso, atípicas hoje, né? A gente vai usar novamente esse termo. E antes era criança especial, ela tem uma necessidade de estar furando a fila, de estar indo novamente, se ela quiser ir, ela vai. E é assim, é um ciclo, né? Não sei, a Lelê escolhe um e vai. Sim, sai, quando entra, eles sai. amam, eles amam mesmo o brinquedo. Ou eles não vão de jeito nenhum e vão embora, ou eles amam de paixão. Então é isso. Então, qualquer coisa pede socorro para gerente. Socorro. Se o funcionário ali não conseguir apaziguar. Isso, né? mas geralmente eles mesmos já conseguem, Já conseguem falam. contornar, né? O legal é que na fila sempre vai ter uma outra que vai, né? Que dá um tapinha de pelica ali, dá uma filha. Respeito. Né? Mercado, a gente vê muito, né? Passando na fila ali. E a gente não pode julgar. A aparência hoje não é. Nunca foi, né? E é interessante, por exemplo, semana passada a gente estava no shopping e tinha uma fila grande naqueles quiosques do McDonald's. E a Larissa estava com a gente, falou, ai mãe, não vamos, tipo assim, falar que a Lelê não consegue esperar? Eu falei, olha, hoje a Lelê tá calma. Vamos ensinar ela que tem que esperar, né? E ela esperou bonitinha. Então, a própria família sabe quando a criança dá conta. Olha e não que só eu, mas muitas outras eu já vi esperando na fila. Que até legal. para ensinar. Sim. E na vida a gente tem que esperar. Mas quando fisiologicamente a criança não está bem, não dá. E a gente tem que usar esse direito. Sim. Né? Muitas vezes também acontece a questão do estacionamento. Então a gente tem lá, como você falou que vocês têm as vagas na frente, a gente tem o cartãozinho, Sim. né, da empresa urbana e tal, dando direito a usar vagas especiais. Nem sempre a gente usa. Sim. Quando ela tá bem, a gente para andar. até mais distante mesmo e vamos andar, né? Sim. Vamos fazer o processo ali, porque precisa aprender. Sim. Então não é uma brincadeira, né? Usa quando realmente não tem jeito. Sim. E que bom que tem o direito. E que bom que você é uma mãe consciente, né, também. Porque não. tem os abusos Tem os também, extremos, tem né? os extremos. Tipo o quê? Sim. Dá um spoiler pra gente. Você falou que o dia que ela tá mais tranquila, você pode pegar uma fila, porque a fila Sim. do gurilão não é uma fila da Disney, né? A gente não tem Isso, 3 uma fila horas de tranquila. fila, né? Mas tem dias que vão estar. Você não vai levar ela num dia, hoje, por exemplo, um dia de promoção. Você não vai. Tá cheio, óbvio, né? Entendeu? Vai estar lotado o parque. Sim. Então, se você for, ela não vai se sentir bem, vai estar. A gente, né? Tem esse bom senso, Sim. né? E tem mais que abusam, obviamente. Mas a gente tem que lidar com todas e a gente respeita. Porque o abusar, na verdade, a gente não sabe o que ela passou hoje, Sim. ontem, que passa, como vocês E às mesmos. vezes a criança está num dia que precisa sair de casa e Exatamente. precisa ser naquele dia, e não tem Precisa jeito, né? E não tem ninguém bem ali, mas precisa fazer aquilo. E aí eu vai. aprendi também, né, naquele nosso treinamento com a Bel, que a gente não pode chamá-la de guerreira, mas vocês são realmente, porque não é fácil. Com filhos que não são autistas, né, a gente perde a paciência, e vocês não podem perder, porque não vai adiantar perder a paciência. Piora a situação. Tem muita sabedoria de Deus mesmo que vocês têm. E eles literalmente isso. Literalmente dia. isso. E a gente percebe também, por exemplo, que há uma melhoria na sociedade num geral. Então, a gente falando de empresas, né, que é o tema de hoje. As escolas têm tentado melhorar. Então, há poucos anos atrás, 4 anos atrás, eu conheço escolas que recusavam matrícula, literalmente. Sério? E também situações de que fez a matrícula, não informou, quando descobre, devolve até o dinheiro da matrícula. Tipo, seu filho não é bem-vindo aqui. Chocada. Chocada, mas é isso. Meu Escolas Deus. privadas, tá? E existem leis dizendo que isso é crime, que isso é proibido, mesmo assim é feito. Era feito, assim. Hoje ainda é, mas eu diria que diminuiu bastante. Mas hoje as escolas estão melhorando na inclusão. Então a gente, vamos falar de shoppings, né? Que você está inserida num shopping também. Elas estão inseridos num processo de inclusão, porque já tem demarcação de vagas, né? Já tem aquele contexto de
não, vamos respeitar, né, o direito do diferente. Sim. E a gente tem evoluído enquanto sociedade nesse aspecto, né? E graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus, porque temos os bons exemplos. A gente fala sempre que o mal parece que aparece mais, mas o bom, ele impacta mais. Verdade. Ele impacta e ele vai igual a pedrinha no lago, fazendo aquelas ondinhas, né? E enfim, e a gente vê esse processo, né, avançando, e algumas mães falam assim, Lena, você é muito esperançosa. Eu falei, mas temos que ser. Sim. Somos pessoas de fé, né? E na fé a gente de bom ânimo. Luta por dias melhores e a gente crê, né, que nesse processo que é a inclusão, que às vezes é lento, mas é um processo, a gente não consegue desconstruir de uma hora para outra nada, né? Mas, então, pensando que a tua empresa tem 23 anos, e vocês já nasceram há 23 anos pensando em inclusão, é maravilhoso. Sim. Então, assim, tem sempre as exceções, né? Sim. E que essas exceções boas, né, como vocês, realmente se multipliquem e tornando a sociedade como todo, né, em ambientes mais inclusivos. Ai, que bom, fico contente porque a gente está cada dia aprimorando mais para poder estar assim na excelência da inclusão. E imaginar que, né, hoje no Brasil, no último censo, quase 24% dos brasileiros declararam ter alguma deficiência. Umas mais leves, outros severos, enfim. E aí a gente pensa assim, todos nasceram com deficiência? Não. Alguns passaram a ser deficientes, como teu pai. Sim. Né? Vítima de um AVC. Outros sofreram acidentes. Né? Outros vítimas de doenças, de alguns problemas que surgiram e que geraram a deficiência. Então, a gente nunca sabe. Pode ser um dos nossos. Sim. Então, quando vocês, há 23 anos atrás, pensaram em montar um parque inclusive, você nunca imaginou que 21 anos depois, o seu pai exatamente desse benefício. Você sabe que o divisor de águas foi quando eu aprendi o termo, eu não me lembro há quantos anos atrás, o PCD. E eu fui numa palestra, né, da associação sobre isso, e aí falou que era pessoa com deficiência. E pessoa com deficiência pode ser você, quebrou o pé, amanhã você está de cadeira de roda, de muleta, e aquilo ali uma abriu bastante. Temporária, né, por exemplo. Isso aí é importante a gente saber o que a gente pode amanhã, não sabe, né? Hoje estamos aqui, amanhã Deus pertence, não sabemos os propósitos que Ele tem. E que bom, porque você age em prol do outro, empaticamente, mesmo não tendo uma necessidade própria, né? Mas pensando numa sociedade melhor, né? É algo maior e que, mais uma vez, outras empresas se inspirem nesse intuito, né, social. É um intuito de Deus também, do coração de Deus, porque acolher os diferentes está no coração de Deus, e que a sociedade continue nesse processo evolutivo de transformação. Amei te ter aqui, obrigada, Helena, amei também poder compartilhar um pouco dessa experiência inclusiva de 23 anos que vocês têm. E mais uma vez, que muitos outros empresários se inspirem. Muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição, se precisarem de alguma informação. Tá aparecendo aí a tua rede social, ótimo. Do parque, inclusive, e qualquer coisa eles chamam lá no direct. Isso mesmo. Tem o telefone também lá na rede social, tem, né? Sim. Enfim. Gente, estamos aqui terminando mais um Pode Incluir, e hoje foi muito especial ter esse papo, né, com uma empresária que pensou em inclusão há mais de 2 décadas atrás, junto com a família, quando não tinha ninguém da família, né, com algum tipo de necessidade especial. Hoje eles têm, mas enfim, o processo de inclusão já estava estabelecido na empresa, e hoje eles podem acolher até um deles, né, que é o pai, o fundador do parque. Então, uma história belíssima. Na verdade, ele não é o fundador do parque, não. Conta um pouco. Não é, ele é meu pai. Na verdade, o parque é a 3ª geração da família do meu marido. Meu pai, inclusive, ele também trabalhava com diversão. E aí eu fui fazer arquitetura,
fui fazer o projeto do Parque do Gurilão com meu marido, da área da diversão, e acabei casando, então, na verdade, é da família do teu marido. Do meu marido, agora. Corrigindo. Família do marido dela. E aí, enfim, agora o pai dela, né, usufruindo do benefício da empresa já ter uma situação de inclusão estabelecida. Então, empresários, né, fiquem atentos, se inspirem nessa história linda e vamos trabalhar a inclusão como um processo, não como algo que tem que ser feito instantaneamente, radicalmente, né? Nada acontece assim, é tudo um processo, é lento, mas gradativo, e que a nossa sociedade possa caminhar, né, gradativamente também, para sermos mais inclusivos. Obrigada a todos aí por estarem acompanhando mais um Pode Incluir. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo precioso, pelo menos para 3 pessoas, hein, gente? E quem não nos segue ainda, tá lá, né? Ou vai aparecer o link. Inscrevam-se no canal, deem visibilidade a esse assunto que é muito importante. Espero vocês até o próximo. Pode Incluir.